Michel Temer diz que confiança dos investidores será abalada se não houver uma reforma da Previdência. Durante jantar em São Paulo, o presidente afirmou que é preciso combater privilégios para que todos tenham o mesmo padrão de aposentadoria. Denise, esse é o discurso do governo, né? Ontem o ministro da Fazenda falou basicamente a mesma coisa. Exatamente, mas a situação é complicada mesmo, porque o desequilíbrio fiscal, ele afeta totalmente a confiança que os investidores possam ter nas perspectivas da economia brasileira. O governo tem que fazer uma estruturação mais ampla, não se trata apenas da reforma da Previdência, mas ele já conseguiu um avanço importante com a PEC dos gastos, que limita o aumento das despesas com base na inflação do ano anterior. Agora, se ele não consegue a aprovação da reforma da Previdência, ele cria uma situação insustentável, ainda mais grave. O déficit da Previdência já seria muito grave a médio prazo. Agora, com a PEC, engessa totalmente o orçamento do governo, a Previdência vai abocanhar todo o orçamento a médio prazo, e aí o governo vai ter que aumentar a carga tributária. Tem a questão da necessidade de gerar superávit para reduzir a dívida do governo, que ele também não tem conseguido gerar superávit, só vai voltar a ter superávit se tudo der certo em 2020. Esse é um termômetro muito importante do quanto que está grave a situação fiscal do país. Pois é, e politicamente o governo, tirado da frente ali o problema do TSE, né, que ficou para as calendas gregas, resolveu se dedicar de corpo e alma à aprovação da reforma. Desde a semana passada, Temer e os principais ministros estão full time nisso daí, se reunindo com as bancadas, fazendo seminários públicos, fazendo jantares, explicando da importância da reforma. O governo já aceitou flexibilizar alguns trechos, o relator esteve aqui ontem com a gente, no Jornal da Manhã, já disse que está trabalhando num novo texto, num relatório que tenha essas atenuações, e a gente vê um governo que realmente se deu conta de que ou aprova isso, ou não vai deixar legado nenhum nesse pouco tempo de mandato do Temer. Mas achei o argumento primário, dizer que a confiança dos investidores será abalada se não houver reforma. Acho que o argumento não é esse. O que é que o trabalhador tem com os investidores? O país tem com os investidores. Não, mas aí isso é um argumento. Esse é o país. Esse é o argumento que o Meirelles porque não atrai usou. Dinheiro, não é? Ou fazemos a reforma da Previdência ou depois não vai ter dinheiro para pagar ninguém. Quer dizer, isso marca. Exatamente. Agora, dizer que investidor não Mas isso também importa para a retomada da economia, né, Joseval? Porque a confiança no país é um fator fundamental. Não, mas é um investidor no sentido mais amplo. Essa é a questão, é aquele investidor de longo prazo, no país, em concessões. O Brasil já foi rebaixado pelo desequilíbrio fiscal e isso afetou, sem dúvida alguma, o andamento da economia.